Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Na véspera do 1º de maio, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, criticou a presidente Dilma Rousseff que este ano não fará discurso em cadeia nacional, em homenagem ao trabalhador. Renan sugeriu um pacto pelo emprego. Nós poderíamos estimular com mais compras governamentais. Um outro estímulo que deveria ser dado seria o estímulo do aumento do crédito da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES para as empresas que preservarem empregos, que criarem novas vagas de trabalho. Um outro estímulo que poderia ser dado como consequência de política industrial para aqueles setores que criarão novas ofertas de trabalho, era mantê-los criteriosamente com a desoneração da folha de pessoal. O senador Renan Calheiros pretende discutir o Pacto pelo Emprego na sessão temática sobre a crise econômica marcada para quarta-feira que vem. No debate está prevista a participação dos ministros Joaquim Levy, da Fazenda, e Mangabeira Unger, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. O líder do governo no Senado informou que o Poder Executivo está preparando um pacote de medidas para preservar o emprego, inspirado em experiências internacionais. Segundo Delcídio do Amaral, essas medidas serão anunciadas nas próximas semanas. No plenário, o líder do governo no Congresso anunciou que a presidente Dilma Rousseff criou um fórum para debater a questão do emprego e dos direitos trabalhistas. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma recebeu as centrais sindicais e nessa reunião assinou um decreto criando o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência, que será integrado pelas centrais sindicais, pelos representantes de aposentados e pensionistas, dos empregadores e também do governo. É o chamado Fórum Quadripartite. E o objetivo desse fórum é exatamente discutir a rotatividade da mão de obra nas empresas brasileiras. A repressão policial a professores da rede pública e estudantes no Paraná será tema de audiência conjunta das comissões de direitos humanos da Câmara e do Senado. O confronto ontem deixou cerca de 200 manifestantes feridos, segundo a Prefeitura de Curitiba. Professores protestavam enquanto era aprovado na Assembleia Legislativa o projeto do governador Beto Richa, do PSDB, que diminui as contribuições do Estado sobre a previdência dos servidores. Segundo o governo do Paraná, Black Blocs incitaram a violência e a reação policial. O Sindicato dos Professores da Rede Pública do Paraná considerou o confronto um massacre. O debate aqui em Brasília será na próxima quarta-feira. Entre os convidados está o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas. O Brasil tem um longo caminho para se tornar uma nação mais justa em relação aos direitos humanos. É o que aponta o relatório da Anistia Internacional, que foi tema de audiência pública hoje no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. 56 mil homicídios acontecem todo ano em nosso país. Mais da metade das vítimas são jovens, cerca de 30 mil, 70% negros e 93% homens. Dados alarmantes revelados ano passado pelo 8º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Por dia, 60 jovens negros são assassinados. 5 jovens negros morrem enquanto a gente está aqui nessa comissão. O relatório da Anistia Internacional, lançado em fevereiro deste ano, recomenda a elaboração de um plano de metas para a redução dos homicídios. Recomenda também a desmilitarização da polícia, responsável, segundo dados do Fórum de Segurança, por 6 homicídios a cada dia no Brasil. O discurso do confronto, ele realmente, e da criminalização da vítima, ele apaga qualquer possibilidade de investigação e, portanto, de responsabilização de casos que são de execução sumária. Precisa ser obrigatória a investigação de homicídios cometidos por agentes do Estado. O que acontece hoje é que nem sempre eles são, você informa o MP arquiva, não, a gente entende que todos os homicídios devem ser investigados. A criminalização do aborto e a insegurança dos procedimentos clandestinos, amplamente disseminados em nosso país, também ganhou destaque. A gente sabe que o aborto é uma questão de saúde pública e penaliza muito mais as mulheres negras, as mulheres
com pior condição socioeconômica, as mulheres jovens, que são as usuárias do serviço público de saúde. Ou seja, são essas as mulheres que sofrem o impacto da criminalização do aborto diretamente. E essas leis restritivas não levam à eliminação ou à redução do problema. Durante a reunião, a senadora Regina Souza leu uma nota de repúdio aos atos de violência registrados nesta quarta-feira, em Curitiba, no Paraná, durante um confronto da polícia com professores do estado. Os professores estão em greve desde o dia 25. Segundo informações da Prefeitura de Curitiba, 213 pessoas ficaram feridas. Esta Comissão de Direitos Humanos torna público nosso repúdio à repressão em nome de uma sociedade mais fraterna, baseada no diálogo e na construção de políticas que promovam o avanço e não retrocesso e violência no seio de nossa nação brasileira. O que nós vimos foi uma verdadeira afronta às pessoas que estavam desarmadas, que não estavam tentando arrombar portas ou portões e que tiveram um ato de repressão muito sério. As bombas de gás lacrimogêneo não cessaram, cachorro em cima. Foi muito triste o que a gente viu lá. A CPI, que investiga as contas secretas de brasileiros na agência suíça do banco HSBC, quer ouvir o ex-funcionário da instituição que denunciou o esquema. Nesta quinta-feira, os senadores da comissão de inquérito tomaram 2 depoimentos. O delegado Wilson Rodrigues disse que a Polícia Federal tomou conhecimento do caso SwissLeaks em fevereiro pela imprensa. No início de março, a Divisão de Repressão a Crimes Financeiros abriu inquérito para apurar as denúncias. Segundo ele, a PF recebeu do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, os dados de 63 correntistas brasileiros com contas suspeitas de irregularidades, mas ainda aguarda as informações que foram pedidas às autoridades francesas para fazer o cruzamento de dados. Nas hipóteses em que ficar detectado que realmente não houve informação ou declaração à autoridade competente, detectado casos de delito, serão instauradas tantas quantas investigações sejam necessárias, tantos inquéritos sejam necessários, nos locais de cometimento do crime, ou seja, no domicílio fiscal do autor que não fez a declaração. Para o professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, a CPI é fundamental para que o Brasil comece a discutir mudanças na legislação que impeçam esse tipo de crime. É uma evidência que muitos brasileiros dispõem de recursos no exterior, mas praticamente eles não têm instrumentos para regularizar essa situação. O que fazer com esses recursos? Admitir a regularização? Se sim, como? Não admitir a regularização. Então, o que fazer com 2 situações? Com o passado, porque essas contas são de dificílimo acesso, e com o futuro, sobre um regime mais rigoroso e impeditivo da continuidade dessa situação. Os senadores aprovaram 4 requerimentos, entre eles um pedido para que o Ministério da Justiça compartilhe com a CPI informações que forem recebidas das autoridades francesas e também um convite para que Hervé Falcione, ex-funcionário do HSBC na Suíça, que denunciou o esquema de contas ilegais, seja ouvido pela comissão, aqui no Brasil ou na França. Nós precisamos do banco de dados, da base de dados que está na França. Foi por isso que aprovamos o requerimento de hoje, para também ouvir o senhor Hervé Falcione, a partir do que ele mesmo disse, que está à disposição das autoridades brasileiras. Outra CPI, a que investiga irregularidades na implantação de próteses, ouviu a presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Marta Regina de Oliveira disse aos senadores que, a partir de agosto, qualquer pessoa poderá consultar uma tabela com os preços de próteses em todo o território nacional. Segundo o presidente da CPI, existe uma máfia das próteses com a participação de médicos. São pessoas que estão usando prótese sem ter necessidade de ter prótese. Você imagina o cara botar um stent no coração sem estar sofrendo do coração, porque o médico vai pegar 40 mil para ele. A diretora-presidente da ANS foi chamada para explicar como é feita a fiscalização dos planos de saúde no caso de implantação de próteses. Ela informou que um grupo interministerial está trabalhando no assunto. Ela disse também que em agosto estará disponível um aplicativo com informações para o usuário.
vai facilitar o controle, vai facilitar a informação, né? E aí a informação de toda a cadeia, informação do beneficiário, do próprio paciente, informação dos sistemas de saúde, dos gestores, das operadoras. Então é uma informação importante que a gente vai ter, que a gente não tem hoje, que a gente pretende disponibilizar. Para Marta, a questão das próteses vai ser mais bem tratada em um novo modelo de saúde suplementar, previsto para daqui a 3 anos. Hoje, o financiamento da saúde suplementar é uma pessoa repassa o dinheiro para uma operadora, né, que a partir da produção de procedimentos de algum serviço repassa aquele dinheiro do procedimento para aquele serviço, né? Vários países já estudaram isso, a gente tem vários modelos e várias formas, nomes bonitos, de financiamento diferenciado, que eles não simplesmente repassam dinheiro por aquele procedimento, mas eles repassam pelo tratamento, eles repassam pela qualidade, eles repassam pelo resultado que você teve daquele procedimento. Isso faz com que o gestor ele vá buscar sempre a melhor alternativa de preço, a indicação mais adequada, porque nesse modelo de hoje, em que quanto mais se faz, mais se recebe, certamente não é a linha do cuidado que está tendo a importância maior. Na semana que vem, a CPI vai ao Rio Grande do Sul. Existe um crime instalado, isso é rede, né, no Brasil, isso é coisa de crime organizado. Mas lá é simbólico, é emblemático, porque lá a ponta do iceberg apareceu. Rio Grande do Sul, uma investigação feita por jornalistas investigativos, e em seguida a entrada dessas denúncias dos denunciantes e daqueles que passaram a ser investigados por um inquérito, e revelou-se uma rede de crime muito forte, tanto contra o dinheiro público, quanto o SUS, quanto o cidadão. As entidades que têm plano de saúde de autogestão poderão ficar liberadas de constituir pessoa jurídica independente para a prestação do serviço. A nova regra beneficia sindicatos, associações e fundações que oferecem planos de saúde aos associados, sem visar lucros com essa atividade, como as grandes operadoras. O projeto de lei foi aprovado pelo plenário e segue para a sanção presidencial. A Comissão de Relações Exteriores discutiu o acordo Brasil-Indonésia, depois da execução de 2 brasileiros por tráfico de drogas, e avançou no colegiado o projeto que instituiu o Exame Nacional para revalidar os diplomas de médicos que se formaram fora do país. O projeto segue para a Comissão de Educação. O projeto fixa em lei o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras. O exame foi criado em 2011 e é garantido apenas por uma portaria interministerial. A proposta aprovada dá mais segurança jurídica ao processo, que avalia os conhecimentos e habilidades dos médicos formados no exterior. A portaria pode ser mudada a qualquer hora, a lei não. A lei será permanente. O Brasil só aceitará diplomas e fazer esse exame de revalida para aqueles alunos que estudaram em países que da mesma forma aceitem brasileiros que se formaram em instituições brasileiras naquele país. Depois de muita polêmica, foi adiada a votação do projeto de resolução que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Indonésia. A ideia é fortalecer a relação entre os legislativos dos 2 países. A matéria foi apresentada em junho do ano passado, mas ganhou destaque com a execução de 2 brasileiros condenados por tráfico de drogas na Indonésia. Rodrigo Goulart, de 42 anos, foi executado nesta semana. Ele portava 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas de surf. Marco Asher, fuzilado em janeiro, tinha 53 anos. Ele tentou entrar na Indonésia com 13 quilos de cocaína escondidos nos tubos de uma asa delta. A simbologia de nós, nesse momento em que se discute o fuzilamento de 2 brasileiros, simbolicamente nós criarmos um grupo parlamentar, poderia ter o viés positivo de abrir a discussão, mas a simbologia seria a de que nós estaremos, como que, admitindo a pena de morte. Aqui se trata de relação entre Estados, através dos parlamentares, através dos congressos, na verdade. E isso está acima de nossas discordâncias com gestos tomados pela Justiça ou pelo governo da Indonésia nesse momento. Esse gesto aprovado aqui pode ser positivo
nas relações entre povos, entre estados, mesmo com nossa crítica aos governos. A relação entre os parlamentos dos dois países, ela se torna importante para que se estreite não só a troca de informações legislativa, mas também o comércio, a cultura e a amizade entre esses países. Estamos em confronto entre a relação diplomática e o sentimento humanitário que os brasileiros estão vivendo. Então, acho que, de fato, o mais recomendável é que venhamos a adiar, sobrestar essa decisão. A Comissão de Agricultura vai discutir a medida provisória 673, que institui um cadastro único para veículos utilizados na agricultura. Veja agora o que foi aprovado e o debate na comissão nesta quinta-feira. Os senadores aprovaram em turno suplementar a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. O texto define estes produtos como sendo de simples manejo, custo reduzido e eficiência no combate a pragas. Outro item da pauta concedeu anistia para pequenos agricultores por infrações ambientais leves. Serão beneficiados apenas agricultores que preencham os requisitos para integrarem o cadastro único para programas sociais do governo federal. Entre os requerimentos aprovados, um ciclo de debates sobre a medida provisória 673, que trata do registro único para veículos automotores utilizados na agricultura. Mas o tema que realmente preocupou os senadores na manhã desta quinta-feira foi a situação econômica do país. Não combina alta de juro com diminuição da inflação, no meu entendimento. Se nós queremos diminuir a inflação, nós temos que aumentar o consumo interno. E para aumentar o consumo interno, nós temos que ter oferta de dinheiro com juros baratos. Nós temos um cenário que você tem, na minha avaliação, é o pior cenário. Nós temos uma taxa Selic hoje de 13,25, a impressão que eu tenho é que vai continuar subindo. Pelo menos, vamos ver ainda como é que vai vir depois disso. Mas a impressão que eu tenho é essa. Por quê? Porque a inflação insiste em subir, ela está subindo também. De janeiro a abril, o Senado economizou 7 milhões de reais em licitações. De acordo com a diretora-geral da Casa, a economia se deve à melhoria nos processos. O projeto básico bem feito, ele especifica o item de uma forma que ele tenha qualidade, mas que ele também tenha competitividade. E ao ter competitividade, é possível essa negociação de preços. Outra coisa importante, a integração da Comissão Permanente de Licitação, a COPEL, com as áreas técnicas. É muito importante que no momento do pregão eletrônico, a área técnica seja presente para orientar a Comissão Permanente de Licitação e os pregoeiros. A união deste trabalho tem dado ótimos resultados que estão aí, que é uma economia de 7 milhões só dos valores das licitações. O Senado agora termina aqui. Continue com a nossa programação.